Bem, meus queridos, quero convidar os irmãos a abrirem as vossas revistas na lição de número 7, amém? Página de número 7, lição de número 2, me desculpem. Estudo de número 2, página de número 7, amém? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a salvação, a primeira parte da salvação. Então, estudo de número 2, que se encontra na página de número 7. Amém? Todos encontraram? Amém? Você que não tem a sua revista impressa, nos grupos de WhatsApp o pastor Heber já distribuiu entre todos os irmãos. Se por um acaso você não tiver aí, você também pode pedir que a gente envia para vocês aí nos seus respectivos WhatsApps, tá bom? Vamos lá então. A salvação, parte 1. O textuário da revista diz o seguinte, para os irmãos que não têm a revista, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Queridos, já indo para a página de número 8, os irmãos que têm a revista, o pastor Gedeon Júnior, na primeira lição, ele falou um pouquinho sobre a importância do discipulado, sobre o que é o discipulado, e ele também trouxe aqui para os irmãos todo o objetivo dessa revista. Diferentemente da nossa última revista, do Milênio, onde nós tínhamos ali lições de teologia dentro da escatologia, lições pesadas para irmãos que já são crentes se aprofundarem dentro dos estudos da escatologia, essa revista aqui ela tem uma proposta completamente diferente. Essa revista do discipulado, ela nasceu com o objetivo de, primeiro, ser utilizada para que todos aqueles que nós ganharmos para Jesus, no momento que eles vierem para a igreja, nós tenhamos subsídio para discipulá-los de forma rápida, objetiva e eficiente, para que eles entendam os princípios elementares da fé, mas também para que nós que já somos crentes, para que nós que já aceitamos a Jesus como Salvador, nos lembremos de tudo aquilo que um dia nos atraiu, para que nós possamos ganhar almas. Então, as lições que nós temos aqui, elas têm essa dupla finalidade. Primeiro, ensinar aqueles que nós ganharmos, mas também nós utilizarmos essas lições como subsídio para ganhar almas. Então, na primeira lição, nós entendemos, de fato, a importância do discipulado. Nós entendemos, de fato, o melhor modelo de discipulado. Nós entendemos, de fato, tudo aquilo que Cristo espera de nós dentro do discipulado. Mas hoje nós começaremos a estudar, de fato, as lições que nós iremos trazer para todos aqueles que nós ganharmos para Jesus. Mas também as lições que nós poderemos utilizar para evangelizar as pessoas. E não tem como começar uma revista que trata sobre isso sem começar falando sobre a salvação, tá? Sem começar falando sobre a salvação. Mas os irmãos vão observar que essa lição da salvação, ela foi dividida em duas lições. Então, nós temos a salvação parte 1, onde nós começamos a estudar sobre a necessidade de salvação. Por que nós precisamos ser salvos? Do que nós precisamos ser salvos? Né? Porque Deus precisou enviar alguém para nos salvar. E, posteriormente, na próxima lição, aí, de fato, nós entramos na salvação parte 2, explicando sobre como nós podemos ser salvos, de que modo a salvação acontece na vida do ser humano. Então, hoje, nós iniciaremos essa parte da salvação, entendendo por que nós precisamos ser salvos. O que aconteceu para que nós precisássemos de um Salvador? E eu acho interessante, queridos, porque
o grande desafio dessa revista foi fazer aquilo que o pastor Gedeon Júnior tinha pedido, fazer uma revista simples, rápida e objetiva, em temas que muitas vezes nós precisamos de muito tempo para falar, precisamos gastar muito tempo. Mas, dentro da proposta, a gente começa essa lição, se você pegar a página de número 8 na introdução, a gente colocou o seguinte: você já observou que, no decorrer das eras, a humanidade sempre buscou ser salva de alguém ou de alguma coisa? Em tempos assim, aparecem os aspirantes a heróis, com promessas sempre vazias de salvação. Salvar das guerras, das epidemias, da fome, da miséria, são algumas das promessas que os salvadores prometem aos que neles creem. Então, queridos, quando nós estudávamos essa lição, algo que sempre martelou muito forte dentro do meu coração foi a necessidade humana de ser salva. Você já parou para observar que nós, como seres humanos, sempre buscamos ser salvos de alguma coisa? Nós sempre buscamos ser salvos do medo, nós sempre buscamos ser salvos dos problemas, nós sempre buscamos ser salvos de tantas coisas. E nós sempre temos alguém em que nós confiamos e buscamos conselho em momentos como esse para sermos salvos. E é interessante porque essa necessidade de salvação, ela começou ainda no Éden, quando infelizmente o homem cai. O pecado, ele trouxe todo o medo, o pecado trouxe toda a amargura, todo o receio. Então, o homem sempre busca ser salvo de algo. E mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não entenda, o que o está trazendo todo esse sentimento e do que ele precisa ser salvo, ele precisa ser salvo. Hoje, eu e você que estamos aqui na igreja, nós temos a dimensão exata de que nós precisávamos ser salvos do poder do pecado. Nós precisávamos ser salvos do estrago que o pecado trouxe para a humanidade. Mas muitas vezes as pessoas que nós vamos evangelizar, muitas vezes as pessoas que nós vamos discipular, não entendem a dimensão do que o pecado fez com a humanidade. E aí, por isso que no segundo parágrafo da página 8, se você ler comigo, nós temos aqui o seguinte texto: muito embora muitas pessoas não saibam, existe um mal que transcende todas as dores físicas e passageiras deste mundo. Um mal que pode levar as pessoas à condenação eterna. Seu nome? Pecado. Então, muito embora as pessoas não entendam e não compreendam, mas em seu coração os medos e os receios e toda origem de tribulação nasce por causa do pecado. Nasce por causa do pecado. E para o pecado, para este mal, existe uma salvação. Existe uma salvação, mas não uma salvação vazia, não uma salvação que se exigue, não uma salvação temporária, mas uma salvação que ocorre de uma vez por todas. Uma salvação que de fato pode livrar o homem da escravidão do pecado. E sabe, meu irmão, para mim e para você isso faz muito sentido. A gente cotidianamente é exposto à palavra, nós cotidianamente entendemos que a salvação ela vem por intermédio de Jesus. Mas muitas pessoas não sabem que essa salvação é oferecida gratuitamente e desde a fundação do mundo Deus havia um plano para resgatar toda a humanidade do poder do pecado. E é justamente isso que Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Então, meu querido, desde a queda de Adão e Eva, Deus traçou um caminho de salvação, Deus traçou um caminho de redenção, que se encontra em Gênesis 3, versículo de número 15. E aqui nós temos, dentro da palavra do Senhor, a primeira profecia messiânica, ou seja, a primeira profecia, a primeira promessa de que um dia Deus enviaria alguém para vencer o pecado de uma vez por todas. Não por méritos do homem, não porque o homem precisasse fazer alguma coisa, mas simplesmente porque Deus olha para o homem caído, olha para o homem com a sua natureza totalmente deturpada e resolve amar o homem. E resolve com ele reestabelecer o vínculo. Então, nessa lição, meu querido, da salvação parte 1, nós começaremos a entender como o pecado entrou no mundo. E por que nós precisamos de salvação? E salvação essa que nós só temos por intermédio de Cristo Jesus. E sabe, eu sei, meu irmão, que todos nós que aqui estamos já conhecemos muito bem essa história. Eu sei, meu irmão, que todos nós que aqui estamos entendemos muito bem os estragos que o pecado causou à nossa natureza. Mas, meu querido, eu creio que Deus nos dará muitas almas que ainda não conhecem essa história, para que nós possamos pregar para essas almas e posteriormente nós possamos discipular essas almas à luz de tudo que está aqui escrito. Então, o objetivo dessa primeira lição é entender a origem do pecado, entender as consequências do pecado, mas entender também que para o pecado existe um antídoto. Para o pecado existe um remédio. E esse remédio se chama Jesus Cristo. Esse remédio se chama Jesus Cristo. Então, meu irmão, sem mais delongas, na página de número 8, no ponto 2, nós temos aí o pecado. Ponto 2, o pecado. E o texto bíblico que nós separamos aqui, eu queria que, antes de nós de fato falássemos sobre o pecado, que você fosse comigo lá para 1 João, no capítulo de número 3. Vá comigo, por gentileza. Primeira João 3, versículo 4. 1 João 3, versículo 4. O texto bíblico diz: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, para a gente começar a entender esse mal que assola a humanidade, que é o pecado, a gente precisa compreender que a palavra pecado, ela tem origem no grego amartano, e a mais pura essência dessa palavra significa errar o alvo. Então, o pecado, ele é toda ação que me leva a errar o alvo. E que alvo é esse? A vontade de Deus. Tudo aquilo que me leva a fazer algo que é contrário à vontade de Deus é o pecado. O pecado é a desobediência à lei de Deus e à sua vontade. Então, é de suma importância nós compreendermos que a vontade de Deus, ela está posta em sua palavra, sim ou não, irmãos? Nós acreditamos que a palavra de Deus é a essência máxima de sua vontade. E tudo que é pecado aqui está descrito como tudo aquilo que nós fazemos que contraria a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que me leva a errar o alvo, tudo aquilo que é contrário ao que Deus disse que era certo, e eu faço completamente errado, isso é o pecado, é justamente errar o alvo da vontade de Deus. E queridos, nós, já aqui no ponto 2.1, depois de entender sobre o que é pecado de forma muito simplista, né? Nós precisamos entender para repassar às pessoas que o pecado ele teve uma origem. Então vamos lá.
eu e você somos adeptos a uma teoria. E essa teoria se chama teoria criacionista, ou seja, todos nós acreditamos que Deus é o grande arquiteto de todo o universo, Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo que no mundo há. Então, nós temos a crença e acreditamos sinceramente que Deus é o criador de todas as coisas. E, como adeptos dessa teoria, nós acreditamos que Deus criou tudo de forma ajustada. Deus criou tudo de forma perfeita. Tanto é que quando eu vou para o Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 31, Deus olha para toda a sua criação e diz que era muito bom. E se Deus disse que era muito bom, meu irmão, é porque era muito bom. Em Deus não habita treva, em Deus não habita mentira. Então, se Deus disse que era muito bom, é porque tudo que Ele criou era muito bom. Deus, então, cria tudo de forma ajustada. Deus cria tudo de forma perfeita. Deus cria todas as coisas de modo em que tudo funcionava em perfeita ordem. Então, Deus, Ele querendo coroar a sua criação, Deus querendo coroar tudo de bom que Ele tinha feito, Ele cria um homem. Ele cria um homem para governar sobre todas as coisas. Ele cria da costela do homem uma mulher, uma companheira, para que ajudasse aquele homem a cuidar de tudo que era bom, de tudo que era perfeito, de tudo que era maravilhoso. E aí nós observamos que depois de criar todas as coisas, depois de criar todas as perfeições, Deus olha para o homem, Deus olha para a mulher, e esse texto, ele está na sua revista, lá no segundo parágrafo do ponto 2.1, a revista diz o seguinte: o Criador então entrega ao homem e à sua esposa um jardim perfeito, para que ele fosse responsável por todas as coisas, dando-lhes uma ordem expressa. E aqui o texto ele está citado de forma direta, Gênesis 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus cria todas as coisas de forma perfeita, Deus cria todas as coisas em sintonia, Deus põe uma árvore, e essa árvore é denominada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus olha para o homem e diz: olha, aproveita tudo que eu te dei, aproveita todas as coisas que eu te entreguei, domina sobre todas as espécies que eu criei, sobre todos os animais, sobre toda essa terra, mas homem, eu te dou uma única ordem, eu te dou uma única ordem aqui, você pode comer de tudo, você pode usufruir de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque no dia que você comer, homem, você vai morrer. E meu querido, Deus, Ele como criador de todas as coisas, Deus como soberano de todas as coisas, Ele tinha o direito de dar ao homem uma ordem. Ele tinha o direito de dar ao homem uma ordem expressa, para que ele não fizesse algo, para que ele deixasse de fazer algo. Só que, meu querido, infelizmente, nós conhecemos a história. E isso aqui é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não compreendem a origem do pecado. As pessoas não entendem a origem do pecado. O homem, ele não segue à risca aquilo que Deus tinha ordenado. O homem, em Gênesis 3, ele desobedece. O homem faz com que o pecado entre no mundo. E em decorrência do ato de Adão e Eva, todas as gerações da raça humana passam a ser concebidas com a influência do pecado. E aqui, aquela pessoa que você vai estar evangelizando ou discipulando, ela pode indagar para você: tá bom, mas o que eu tenho a ver com isso? Se eles pecaram, por que eu hoje colho as consequências?
E, queridos, a explicação aqui é muito simples. Adão e Eva foram colocados no jardim como representantes de toda a raça humana. Adão e Eva, no jardim, nos representavam. E, infelizmente, quando o pecado ele vem e ele acaba tomando conta do coração do homem, nós agora nascemos com a influência do pecado. Nós nascemos com a influência do pecado. E aí muita gente diz, mas o homem ele nasce essencialmente bom e ele se torna mal. Não, o homem ele nasce mal. O homem nasce sob a influência do pecado. E a única coisa capaz de brecar dentro de nós a influência do pecado se chama Jesus Cristo, meu irmão. Somente Jesus Cristo é capaz de nos levar a matar o nosso velho homem todos os dias e viver uma vida olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Você já deve ter visto uma criança. Nós olhamos para uma criança e nós enxergamos em uma criança pureza. Nós enxergamos em uma criança pureza. Mas, meu querido, tira o brinquedo da mão da criança para ver se ela não vai chorar, se ela não vai espernear, se ela não vai querer brigar com você, se ela não vai se sentir injustiçada, e é justamente isso. A criança, muito embora leve em seu coração uma pureza, mas ela também nasce sob a influência do pecado. Porque um dia, os nossos representantes se rebelaram contra Deus ainda no Éden, e hoje nós todos nascemos sob a influência do pecado. E aí, ao desobedecer, o homem ele se separa de Deus. O homem introduz o pecado no mundo e ele traz muitas consequências, dentre elas a morte, como está escrito em Romanos, o salário do pecado é a morte. Só que o texto ele continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, meu irmão, o pecado ele traz morte, o pecado ele traz desordem. O pecado, infelizmente, faz separação entre o homem e Deus, como Isaías escreve ali no capítulo de número 59, são os vossos pecados que fazem separação entre vocês e Deus, é o pecado que nubla o caminho que existe entre o homem e Deus, mas graças a Deus que um dia Ele envia a essa terra o caminho, a verdade e a vida, para que nós pudéssemos novamente nos achegar a Deus. Então o pecado ele se origina dessa forma. O pecado ele faz a nossa natureza cair. E infelizmente todo homem nasce com os efeitos do pecado. E aí, meu querido, no ponto 2.2, nós temos as consequências do pecado. Nós observamos que o pecado ele traz culpa. O pecado ele traz vergonha. O pecado ele traz medo. O pecado ele traz afastamento de Deus. O homem que antes vivia em sintonia com a vontade de Deus, o homem que antes tinha o privilégio de, em toda viração do dia, estar com Deus, agora, infelizmente, em decorrência desse afastamento, quando Deus passa pelo jardim, o homem se esconde. O homem se esconde com medo. O homem se esconde pela sua culpa. O homem se esconde pela sua vergonha. O homem se esconde porque sentiu o pior dos sentimentos, que é a separação entre ele e Deus. E tudo que vivia em perfeita sintonia, agora se desfaz. A comunhão que o homem tinha com o Criador é quebrada. O homem, ele sente a separação que o pecado causa entre ele e Deus. E ele sente de tal modo que ele precisa se esconder. Ele precisa se esconder. E desde então,
como eu já falei aqui, todos os homens passam a nascer com uma natureza caída. Todos os homens passam a nascer separados de Deus. Todos os homens passam a nascer sob a influência do pecado, sob a escravidão imposta pelo pecado. Só que, meu querido, a essa altura, pode acontecer da pessoa que você está evangelizando, ou da pessoa que você está discipulando, isso já aconteceu comigo, ela indagar, beleza, tá, eu entendi que o pecado ele tem origem, eu entendi o que é o pecado, eu entendi que o pecado ele tem consequência, mas você não diz para mim que Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente? Como Deus não preveu que isso aconteceria? Como Deus criou o homem, criou todas as coisas, se Ele sabia que o homem ia cair? E, meu querido, aqui nós precisamos entender que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que olha para o homem com amor. Deus é um Deus que olha para o homem e mesmo sabendo que o homem tinha a opção de seguir uma vida de acordo com a sua vontade, mas também tinha a opção de seguir uma vida longe da sua vontade, Deus ainda resolve nos criar com amor, porque Ele queria ter comunhão conosco. Só que deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca é pego de surpresa. Deus sempre tem um plano para todas as coisas. Deus sabia que, infelizmente, o homem poderia sim cair no pecado, mas Deus ele já tinha preparado um remédio para o pecado. Deus já tinha preparado um remédio para a queda do homem. Deus já tinha um plano de salvação, e Ele já tinha um cordeiro que estava morto desde a fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse. Deus ele sabia de todas as coisas. Deus ele sabia sim que o homem podia cair. Deus sabia sim que o homem podia tropeçar. Mas Deus não é pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. E sabendo de todas as coisas, sabendo que o homem poderia sim cometer pecado, sabendo que o homem poderia abandonar a sua vontade, Ele já prepara um plano perfeito para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos obter a salvação. Então Deus já tinha um plano perfeito. E aí, meu querido, é por isso que aqui, depois de nós explicarmos o que é o pecado, depois de nós explicarmos a origem do pecado, depois de nós explicarmos todas as consequências horríveis que o pecado traz para a nossa vida, nós precisamos começar a explicar que Deus já tinha uma promessa de redenção. Deus já tinha uma promessa de redenção para salvar a humanidade. E ainda no Gênesis, lá no textuário que nós lemos, em Gênesis 3,15, Deus ele revela a promessa de que um dia Ele enviaria um descendente da mulher, se referindo a Jesus Cristo, e esse descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que era Satanás, vencendo de uma vez por todas o poder do pecado, vencendo de uma vez por todas o aprisionamento que o pecado traz para o homem. E como eu já disse aqui, a maior prova, meu querido, de que Deus já tinha tudo sob controle, é que lá em Apocalipse existe o texto bíblico, você pode ler depois, Apocalipse 13, versículo de número 8, que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. A promessa de redenção no Gênesis, ela apontava para a cruz, ela apontava para um Cristo que venceria o inimigo, ela apontava para um Cristo que venceria a influência do pecado sobre a humanidade. Se nós formos para Colossenses 2, versículo 15, nós veremos exatamente isso. Vá comigo, por gentileza, para Colossenses. Colossenses 2, versículo de número 15. Na verdade, vamos começar do versículo 14. Eu acho o 14 muito bonito também.
Na verdade, o 13, desculpa. Colossenses 2, 13. A palavra do Senhor diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha que lindo, meu irmão. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, Cristo triunfou sobre o pecado. Cristo, com todo o seu poder, vence o pecado para que hoje nós tivéssemos a viabilidade de ser salvos. Isso é outra lição, mas ele toma o nosso lugar, ele sofre as nossas dores, ele sofre as nossas culpas. Como Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por intermédio dele nós fomos salvos. Então todos nós precisamos de salvação em razão das consequências brutais do pecado. Então muita gente não entende isso, que está dando tudo errado na minha vida, o meu casamento está indo por água abaixo, as coisas não dão certo. Meu irmão, será que essas pessoas já pararam para pensar que tudo isso acontece por causa da influência do pecado? O homem grita com a esposa grita com o marido. Há brigas dentro de casa justamente por causa da influência do pecado. Os problemas vêm por causa da influência do pecado. E aqui nós podemos justamente bater nessa tecla quando nós estivermos discipulando e evangelizando. Muitas coisas que nós fazemos por causa da influência do pecado. Muitos maus que cometemos, fazemos por causa da influência do pecado. E é por isso que nós precisamos do antídoto, que é Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos do remédio, que é Jesus Cristo. Então, graças a Deus que Ele olhou para nós com misericórdia e resolveu traçar um plano perfeito, resolveu traçar um plano de salvação para que nós pudéssemos ser salvos de uma vez por todas. Então, todos nós precisamos dessa salvação, em razão da consequência brutal que o pecado trouxe para as nossas vidas. E aí, meu querido, na página de número 10, no ponto 2.4, nós falamos justamente isso. Eu quero que você leia comigo esse trecho. O texto da revista diz: sem salvação, todos nós estamos condenados à separação eterna de Deus, assim como está descrito em Romanos 6, versículo 23. Por essa razão, sabendo dos efeitos do pecado na vida do homem, Deus se encarrega de traçar um plano perfeito para salvar toda a humanidade. E olha só que interessante. A salvação é a resposta de Deus para restaurar aquilo que foi perdido. E o que foi perdido? A relação, a comunhão entre o homem e o Criador. Então Deus, Ele traça um plano para que nós pudéssemos ter de novo, restaurada, de uma vez por todas, a nossa comunhão com Ele. Ele traça um plano perfeito para que nós pudéssemos de novo ter acesso a Ele. Então, meu querido, sim, o pecado ele entra no mundo através da desobediência. Ele entra no mundo por causa da queda do homem. Mas Deus ele promete uma salvação. Deus ele promete uma solução. E ele promete ainda no Gênesis, mostrando que ele sempre tinha o controle de todas as coisas, e ele tinha o controle de salvar o homem do poder do pecado. Mas aí fica a pergunta, né? A gente entende a origem do pecado, a gente entende as consequências do pecado, a gente entende como o pecado pode mexer conosco, a gente entende também que já tinha uma promessa de redenção.
Mas como essa redenção acontece? Como essa redenção, ela pode de fato acontecer na minha vida? E aí, meu irmão, se você quiser saber, a gente continua no domingo que vem, entendendo como nós podemos ser salvos, entendendo como nós podemos obter a salvação, e entendendo por intermédio de quem nós podemos obter a salvação. E aí ficam algumas perguntas para a nossa reflexão, não é mesmo? A página de número 10, ela se encerra justamente com perguntas para reflexão. E aí você pode responder essas perguntas. E você pode também, quando estiver discipulando ou evangelizando, fazer essas perguntas para a pessoa para quem você conversou. O que é o pecado? Qual o conceito de pecado? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: quais foram as consequências do pecado? E, por fim, qual foi a solução dada por Deus para o pecado? Então, meu querido, o pecado, infelizmente, ele trouxe danos à humanidade. Mas, graças a Deus, que trouxe uma solução precisa, trouxe uma solução necessária e nos salvou e nos redimiu do poder do pecado. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque hoje pela manhã nós pudemos entender sobre o mal que o pecado nos causou. Nós pudemos entender que o Senhor criou todas as coisas de forma perfeita, de forma em que tudo andava em sintonia, mas nós pecamos, nós caímos, nós fizemos o mal e infelizmente rompemos a comunhão que havia contigo. Mas, meu Deus, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pela promessa de redenção. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de termos sido alvos de um plano perfeito que o Senhor traçou para as nossas vidas. Nos ajuda todos os dias a olhar para nós mesmos e entender que o pecado todos os dias tenta nos influenciar, o pecado todos os dias tenta nos aprisionar, o pecado todos os dias tenta nos levar para longe de Ti. Mas, Senhor, que nós possamos ter em mente aquilo que está escrito em Gálatas, que já estamos crucificados com Cristo e agora nós não vivemos mais nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós. Que nós possamos viver uma vida segundo a Tua vontade, segundo a Tua forma, segundo o jeito que o Senhor espera de nós. Nos livra do pecado, nos ajuda, Senhor, a todos os dias viver uma vida íntegra e correta diante de Ti. Nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, então, é isso. A lição de número 2, ela trata justamente sobre isso. E eu convido você para vir no domingo que vem, para nós continuarmos o estudo sobre o plano de salvação. Convido você a vir todos os domingos para que nós possamos estudar e entender como nós podemos ganhar mais almas e como nós podemos cuidar dessas almas posteriormente no momento de discipulado. Amém?